Olá, mais uma vez, com a graça de Deus, nós estamos começando mais um estudo bíblico. E hoje nós vamos meditar em um versículo das Escrituras, aqui aos Romanos 1, verso 25. Veja o que está escrito. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. É uma verdade muito dura, muito triste, que neste século 21, que o homem passou a crer mais na criatura do que em Deus. Se você perguntar a uma pessoa se ela crê em Deus, você acredita em Deus? Ela diz sim, eu acredito em Deus. Qualquer pessoa fala isso, que acredita em Deus, como se só acreditar em Deus vai salvar esta pessoa. Porque crer em Deus, até o diabo crê. Então, se você perguntar a uma pessoa, você crê em Deus? Ela diz sim, eu creio em Deus. Mas, na realidade, está crendo no homem. Se você disser que só existe um Deus, as pessoas quase te batem. Principalmente o mundo chamado evangélico. Não, eu creio em Deus. O mundo evangélico prefere crer no homem do que crer na palavra de Deus. Veja aqui em São Tiago 2, Santiago 2, verso 19. Se você crê em Deus, por que você não crê nisso aqui, ó? Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Veja, o maior crente que existe é o demônio, é o diabo. Ele só crê em um Deus. Mas o ser humano está perdendo para o diabo. Crê em três deuses. Crê em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Preferem crer na criatura, que é o homem. A Eva preferiu crer em um animal chamado serpente. Deus disse para Eva, para Adão e Eva, no dia que você comer da árvore que eu ordenei que não comesse, o dia que você comer, você morrerá. E a Eva, mesmo assim, sabendo, ela creu na criatura, ela preferiu crer na serpente. Por que ela creu na serpente? Porque é coisa boa. Quando você fala em vantagens com o ser humano se droba. Por que o ser humano mais crê no homem do que na palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, ela corta o pecado, ela bate, e o ser humano não quer apanhar. Então o ser humano prefere aquilo que o pastor fala. Não, eu vou ver a interpretação do pastor. As pessoas são hipócritas. Hipócritas. E aqui aos Romanos 3, verso 3, está escrito assim, ó, pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Se um homem aqui da terra, se um pastor aqui da terra falar que Deus é três pessoas, ele vai desfazer da Bíblia, Deus vai mudar. Deus vai mudar a concepção dele, porque o pastor daqui falou que tem três deuses. A Bíblia está falando que tem um só, que o diabo só crê em um. Se o diabo crê em um, você está crendo em três, você está perdendo para o diabo. Se você crê que Jesus é Deus, você empata com o diabo. Então veja o que está escrito aqui, ó. A incredulidade aniquilará a infidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito. Quem está falando aqui, irmãos, é a Bíblia, está falando que todo homem é mentiroso.
aonde a Bíblia dá margem para três deuses, não dá margem para três deuses. Na época de Noé, os homens preferiram crer na tecnologia da época, porque na época de Noé, a tecnologia era muito mais superior à nossa, tanto que eles sobreviviam com os dinossauros, e eles sabiam como sobreviver com os dinossauros. Então, aquele povo tinha uma tecnologia muito mais avançada do que a tecnologia de hoje. Por que a Bíblia fala como foi nos dias de Noé? Assim será nos dias de hoje. Por quê? Porque a tecnologia era inovadora. Veja aí Elon Musk falando que vai levar as pessoas para Marte. A Bíblia fala que não há vida em Marte. Não tem vida em outros planetas. A vida é só na Terra. Deus fez a Terra para o homem. Fez a Terra na medida certinha. Inclusive na própria Terra tem lugares que nem vida pode ter. No Polo Norte não pode ter vida no Polo Norte nem no Polo Sul. Se na Terra, que é na Terra, tem lugares que não pode ter vida, imagine em Marte. Vai torrar tudo no Sol? Tem tempo que a Terra, as pessoas chegam a morrer de calor? Vai viver em Marte? Vai viver em Plutão, gelado como está? Mas o homem prefere crer na criatura. Você abre a Bíblia. Você abre a Bíblia em Atos 2, 38, onde Pedro diz: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão de seus pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Veja, a pessoa vai dizer assim: não, eu prefiro crer em Jesus do que crer em Pedro. Em quem Pedro creu? Pedro creu na criatura? Quem é que está crendo na criatura? É Pedro ou é você que está crendo na criatura? Será que Pedro creu na criatura? Se você mostrar aqui em Atos 19 que Paulo batizou em nome do Senhor Jesus Cristo, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você disser, pegar a Bíblia e mostrar aonde Paulo fala que a mulher não deve pregar, as pessoas vão chamar Paulo de machista. Preferem chamar Paulo de machista do que crer nas Escrituras. A Bíblia está escrito que o homem perderia a fé no final dos tempos. E as pessoas perderam a fé. Por quê? Porque não suportam a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho dói. Dói. É caminho estreito. Não, eu quero ver o que o meu pastor vai falar. Você não está sabendo interpretar a Bíblia direito. Eu vou perguntar ao meu pastor. Meu pastor estuda teologia. Ah, seu pastor estuda teologia? Paulo estudou teologia e jogou a teologia dele no lixo. O apóstolo São Paulo, aqui aos Filipenses 3, veja o que ele fala. Ele era o maior doutor em teologia. O que ele aprendeu nos pés de Gamaliel? Perseguir os cristãos. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, foi fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Veja, ele era o quê? O que ele aprendeu com Gamaliel? Perseguiu a igreja. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. Veja aqui, o que ele aprendeu nos pés de Gamaliel não serviu para nada. Veja aqui o que ele fez com aquilo que ele aprendeu nos pés de Gamaliel. E na verdade tenho também por perda todas essas coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Veja, ele pensava que entendia de Deus. Ele pensava que ele sabia as coisas de Deus. Tanto que Deus o derrubou do cavalo e disse: Paulo, por que me persegues? E o que está acontecendo hoje com os evangélicos hoje? Estão perseguindo a palavra de Deus, pregando um falso evangelho. Meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco
para que possa ganhar a Cristo. Veja aqui, ó, a teologia de Paulo, ó, é esterco. Ele considera a teologia como esterco, que é Paulo falando aqui, ó, é o Espírito Santo falando. Paulo jogou, pisou, considera como esterco. Aquilo que Paulo jogou fora e considera como esterco, as pessoas estão catando o esterco que Paulo jogou fora. Crendo na criatura. As pessoas preferem crer na criatura do que na palavra de Deus. Isso é pecado, crer na criatura, trocando a fé pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrar seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Então, é isso aí, irmãos. O ser humano perdeu a fé. Eles querem crer em um evangelho moderno, uma palavra suave. As pessoas não querem, não suportarão a sã doutrina e acumulariam doutores segundo as suas próprias concupiscências, mudando a verdade pela mentira. Então as pessoas, eles têm até medo. Eles têm medo de abrir as escrituras. Eles têm medo da Bíblia. Quando você fala em Paulo, eles falam, não, Paulo, aquela época lá, aquilo era a época de Paulo. Paulo foi um dos únicos pregadores que pregou para os gentios, que somos nós. Jesus não pregou para gentil. Paulo foi designado a pregar para os gentios. Então, irmãos, para aquelas pessoas que falam que Paulo é machista, veja aqui o que está escrito aqui, ó, aos Romanos 2, olha do verso 16 aqui, ó. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho, veja, serão julgados pelo evangelho de Paulo. Agora pegue o evangelho de Paulo e pegue o evangelho de hoje e vê se bate com o evangelho de Paulo. Mas as pessoas continuarão a crer na criatura. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe. Passe este vídeo para frente para quem necessita de um ensinamento como este. O meu ensinamento, ele foi aprendido lendo as mensagens de William Marion Branham, que nós acreditamos ser o profeta de Malaquias 4, o anjo de Apocalipse 10, verso 7. Então, é sobre a inspiração deste profeta, que é a quarta manifestação de Elias. Porque a primeira manifestação foi Elias, a segunda Eliseu, a terceira João Batista, a quarta manifestação William Marion Branham e a quinta para os judeus, em Apocalipse 11, Moisés e Elias, que pregarão para os judeus por 1260 dias, equivale a 3 anos e meio. Que o Senhor vos abençoe. Analise as escrituras e vejam se essas coisas são assim. Deus vos abençoe, no nome de Jesus Cristo. Amém.